Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz, que a palavra santa de Deus, que a cada dia o Senhor nos convida a escutar, presente dele em nossas vidas, ilumine e profundamente a sua existência. Nós possamos ouvir com mais atenção a palavra de Deus e nos deixar cada vez mais guiar por ela, que é o sentido da nossa vida, porque é o Senhor que nos criou por amor, que nos salvou com a sua vida, morte e ressurreição, que dirige a nós esta palavra para que nela nós experimentemos uma vida cheia de sentido, experimentemos a salvação que provém do coração amoroso dele. Vamos ouvir o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João 5, 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho que nós acabamos de ouvir, continuidade do evangelho de ontem, em que Jesus era questionado porque ele fez o bem num dia de sábado. E aí Jesus, para responder àqueles que o questionam por conta disso, vai dizer: olha, meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. E se o fato de estar fazendo algo no dia de sábado já era um motivo de criar problema para os fariseus, os doutores da lei, agora essa frase de Jesus, essa afirmação de Jesus, que o Pai trabalha sempre e ele também trabalha, causa mais reboliço ainda, porque eles vão
achar uma heresia, um absurdo fato de Jesus se fazer filho de Deus e, como filho de Deus, se assemelhar mesmo a Deus. E aí eles não conseguem acolher esta verdade acerca de Jesus. Porque, queridos irmãos e irmãs, para aquele povo era inadmissível pensar que Deus ele pudesse experimentar essas três pessoas em um só Deus. E também era inadmissível pensar que Deus assumiria a nossa condição, a condição humana. Então, fica mais difícil para eles compreenderem essa verdade. E o que fazem? Ao invés de buscar procurar a Jesus para que ele possa explicar aquilo que é a verdade, para que ele possa instruí-los a fim de que possam acolher essa verdade acerca dele mesmo, acerca de Jesus, da sua divindade, da sua humanidade, eles preferem rejeitar Jesus, preferem aumentar cada vez mais a raiva no coração e aumentar então a rejeição a Jesus e a sua proposta que nos é dada por meio da boa nova do Evangelho. E frente a isso, Jesus ele vai nesse Evangelho reafirmar a verdade acerca da sua unidade na Trindade, com o Pai, e ele vai chamar a atenção para dizer que aquilo que ele pratica em comunhão com o Pai. Ele faz o que faz porque ele aprendeu do Pai. E Jesus ele vai questionar a postura daqueles que estão a persegui-lo, porque ele vai afirmar que tudo que ele faz é em comunhão com o Pai, é porque aprendeu do Pai, foi o Pai que lhe concedeu a graça de fazer aquilo que ele faz. E aí, com isso, Jesus questiona os que dizem acreditar em Deus, porque eles estão rejeitando a ação de Jesus, que fala e faz tudo em nome do Pai. Vejamos alguns elementos que Jesus apresenta como ação que ele realiza porque o Pai lhe deu a graça de realizar tais ações. Ele vai dizer que o Pai ressuscita pessoas dos mortos e Jesus também tem esse poder de dar a vida para as pessoas. Ele havia curado o filho do funcionário do rei, no evangelho passado nós vimos isso, e ele então vai dizer: isso que eu faço para o bem é justamente porque eu estou em comunhão com o Pai. Assim como ele faz, eu, estando em comunhão com ele, faço também. Depois Jesus vai dizer que o Pai trabalha sempre, ele também trabalha. E Jesus vai dizer que o Pai, ele não julga ninguém, mas que deu a ele, o Filho, o poder de julgar. Então Jesus tem justamente essa característica de ser expressão no mundo daquilo que o Pai é. Então ele sendo Deus, estando em comunhão com o Pai. E aí Jesus ele conclui o Evangelho chamando a atenção para uma grande obra que ele realizará. E essa obra é justamente aquela em que ele, como ele mesmo vai nos dizer, vai fazer com que os mortos eles saiam dos túmulos e eles experimentem agora um julgamento total, onde aqueles que praticaram o bem vão para o céu e aqueles que praticaram mal
vão para a condenação eterna. Então, Jesus apresenta para nós Ele como aquele que vai realizar a conclusão de todo o projeto salvador de Deus. Nele todas as coisas encontrarão a sua finalidade, a sua completa existência. Ele é aquele que dará plenitude de vida a todas as coisas e que nós possamos acolher a plenitude da vida que vem de Jesus e que venha generosa sobre nós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus, acolhamos sempre mais a presença de Jesus, presença amorosa de Deus em nossas vidas. Um abraço forte.